Ahm, Pronto, então, pronto, o título da nossa apresentação chama-se Lutas Locais, Mobilização Nacional, o ativismo dos jovens angolanos no pós-15+2. E então, pronto, a ideia da apresentação é precisamente uma discussão sobre a mobilização política na juventude angolana nos últimos anos, em particular focando nesse período que chamamos de pós-15+2 e também no pós-ZEDU, de alguma maneira, pós-2017. E pensamos que isto é uma discussão que é relevante por várias razões. Por um lado, para tentar reconhecer, do ponto de vista epistemológico e também ético e político, um espaço de ação e intervenção política da juventude em Angola para além, digamos assim, dos espaços tradicionais, e estou-me a referir muito particularmente ao papel que as juventudes partidárias, como a JMPLA ou a Jura, têm nesse papel, nesse sentido, ou tiveram, ou têm tido ao longo dos anos, e também, obviamente, de vários processos de promoção por parte do próprio regime do MPLA, de vários movimentos de juventude, por exemplo, o famoso movimento nacional espontâneo e coisas do género. E depois, em segundo lugar, precisamente, achamos que é relevante falar sobre isto, precisamente no contexto onde após a revisão constitucional de 2010, que, como sabemos, limitou em muito a participação política dos cidadãos para além da esfera partidária ou do espectro partidário, e também num ambiente de claro declínio também da mobilização social e também sindical que havia em Angola ao longo das últimas décadas. Então, neste sentido, o argumento é que o que se verificou em Angola, sobretudo a partir de 2011, pronto, podemos dizer como consequência bastante direta da Primavera Árabe de 2011, através de movimentos como o chamado movimento Revu, não é? O movimento revolucionário, que veio depois a ser conhecido como os Revus, que argumentamos que, de certa forma, significou ou implicou um momento de viragem nesta tendência que nós poderíamos chamar de fechamento da sociedade civil em Angola no período, sobretudo no período após o fim da guerra e até a revisão constitucional de 2010. E significou um momento de viragem em termos de mobilização política cidadã, na medida em que, por um lado, inaugurou um movimento de contestação explícita e direta ao regime por parte da sociedade civil e para além dos partidos com representação parlamentar. Isto é um argumento também que o professor Paulo Faria também explorou nos seus textos e também explorou uma lógica de certa forma de teste, entre aspas, digamos, ao que é o espaço de democracia no país. E, nesse sentido, a emergência de um movimento cívico de contestação de rua em Angola também implicou a inauguração de uma certa lógica de criminalização da contestação ao regime e a sua caracterização como um movimento de frustrados ou, entre aspas, também de interferência exterior. Estou-me a referir ao tipo de argumentos que azaravam, digamos assim, das vozes do MPLA em relação a estes movimentos ativistas. E, de certa forma, poder-se dizer também, não sei se estão de acordo, que substituiu um bocadinho o papel tradicional da UNITA como na narrativa do regime, digamos, na oposição à pátria como uma espécie de traição, né? Qualquer tipo de contestação ao regime implicava uma traição, e isso foi um papel que a UNITA e Savimbi tiveram que assumir durante algum tempo, até 2002, e o argumento é que, de certa forma, este movimento que começou em 2011 veio substituir de certa forma, como alvo predileto do regime. E esta lógica de criminalização da contestação ficou evidente na forma como, ao mesmo tempo
que havia um movimento mais ou menos espontâneo, cívico, de jovens que se tentavam organizar e mobilizar para promover protestos na topografia, digamos assim, de Luanda e de outras cidades como Benguela. Essas tentativas foram constantemente barradas e qual é a palavra? Contrariadas por uma lógica de violência física contra os próprios ativistas. Portanto, estando aqui em causa questões como a liberdade de expressão, a liberdade de reunião e a liberdade de manifestação, e mais especificamente resultados muito específicos, como a perseguição, a agressão e a prisão de vários ativistas ao longo, entre 2011 e 2015, e também no caso de em alguns casos de assassinato. E estou-me a lembrar, por exemplo, do caso do Gilberto Ganga, que apesar de ser de uma juventude partidária, também foi preso e assassinado detido e assassinado como ativista. Neste sentido, só para situar, eu penso que toda a gente sabe do que é que estamos a falar, mas pronto, o movimento de Revu era no fundo uma confluência de pessoas oriundas de vários estratos sociais em Angola e que partilhavam e partilham uma ambição de uma mudança de regime, inspiradas pela Primavera Árabe, que começaram a organizar manifestações contra o governo, que foram invariavelmente reprimidas pelas forças policiais e de segurança de Angola. E o processo culminou com o famoso processo 15+2, que também incluiu o Hitler, que cá está, onde 17 ativistas foram acusados de tentativa de golpe de Estado e posteriormente condenados a penas variáveis, penso que entre 2 e 8 anos, se não me engano, para depois serem amnistiados por José Eduardo dos Santos. É uma longa história, mas de qualquer maneira o argumento também é que esse processo 15+2, que ocorreu entre 2015 e 2016, de certa forma, pelo menos na minha perspectiva, também marcou uma nova viragem no que diz respeito à mobilização ativista e da sociedade civil em Angola, não só por parte desses mesmo, alguns desses integrantes dos 15+2, mas em termos de como a própria sociedade angolana, e em particular a juventude angolana, foi assumindo, ou está a assumir, um papel cada vez mais ativo no protesto, na contestação e, em particular, na fiscalização da ação do governo. E é aqui que, de certa forma, surgem projetos como aqueles que a gente quer focar agora, como é o movimento da juventude pelas autarquias. E, nesse sentido, se calhar podia passar ou antes de passar a palavra ao Hitler, queria só dizer que parte deste movimento pós 15+2 implicou a emergência de uma série de iniciativas marcadamente de circunscrição local. Estamos a falar da emergência de associações e de movimentos não necessariamente focados num projeto geral para Angola, mas focados em analisar, fiscalizar e denunciar questões a nível local. E é neste sentido que aparecem determinados movimentos, como o Projeto Agir, Placa, PIC, Lauleno e outros grupos, e se calhar o Hitler vai falar deles, que estão a responder localmente. Mas pronto, eu posso se calhar interromper aqui e passo a palavra ao Hitler. E, entretanto, também vou partilhar algumas imagens relativamente tanto ao movimento Revu como em relação ao movimento pelas autarquias. Mas deixo a palavra com o Hitler, então. Não te estamos a ouvir. Agora ok. Sim. Ok, muito obrigado pelo convite e vou diretamente ao assunto. Primeiramente, gostaria de dizer que Angola pode ser um dos estados mais partidarizados que existe no mundo. Nós temos em Angola um partido que colocou-se acima do Estado,
Ou seja, todas as instituições funcionam de acordo com a vontade de um único partido, neste caso o MPLA. E esta partidarização das instituições públicas faz com que as pessoas, para participarem na vida política, são obrigadas a serem membros de um partido político. E é precisamente a partir desta lógica que surge o movimento Jovens pelas Autarquias, com o propósito de dizer que as pessoas podem participar na vida política sem necessariamente pertencerem a um partido político. Além de ser um dos estados mais partidarizados do mundo, nós temos em Angola também um dos estados mais centralizados do mundo. Ou seja, em Angola não existe autarquias locais ou eleições a nível dos municípios. E isso faz com que o presidente da República tenha o controle do aparelho administrativo do Estado, bem como dos governos provinciais, assim como dos governos municipais. E todos eles são membros de um único partido político. Aqui a democracia participativa encontra barreiras, obstáculos para a sua afirmação, porque tudo depende da vontade de um partido político. Durante esse tempo, ou seja, no pós-15+2, decidimos então criar uma nova forma de associativismo, tendo em conta que antes de termos esse presidente João Lourenço, nós tínhamos um presidente que estava cerca de, ou seja, ficou 38 anos no poder. E um dos objetivos do movimento Revu foi exatamente pôr em causa a legitimidade de José Eduardo dos Santos, que encontrava-se há 32 anos no poder. Em 2011, levantou-se o movimento de protestos contra a continuidade ou a longevidade deste presidente. Tendo em conta a forma como saiu, o movimento decidiu, então, reestruturar as formas de luta. Foi aí que decidimos sentar, delinear estratégias de intervenção conjunta e o resultado foi o surgimento do movimento Jovens pelas Autarquias. Também foi uma estratégia ou uma forma de dar resposta àquilo que era os desafios do contexto. Ou seja, o Conselho da República, no início ou nos finais do ano 2017, convocou, ou seja, trouxe em agenda a questão da implementação das autarquias em Angola. Daí, os ativistas decidiram então criar este movimento e organizar-se a nível dos municípios com o propósito de, por um lado, resgatar a cidadania e estimular as pessoas a participarem na vida política. Neste caso, os cidadãos podem, a partir dos seus municípios, a partir das suas comunidades, organizarem-se politicamente para concorrer nas autarquias, não só concorrer diretamente como atores principais, mas também podem ser atores secundários, porque, de acordo com a Constituição da República de Angola, existem 3 dimensões do poder local. A primeira são as autarquias locais, a segunda são as autoridades, as instituições da autoridade tradicional e a terceira são outras formas de participação. E essas outras formas de participação enquadram-se, por exemplo, a questão do orçamento participativo, enquadra-se, por exemplo, estas atividades que o Movimento Jovens pelas Autarquias tem desenvolvido, por exemplo, monitorar o município, tal como a imagem que aparece aqui ilustra claramente que o Movimento Jovens pelas Autarquias tem fiscalizado o Orçamento Geral do Estado e não só o plano de intervenção nos municípios que foi aprovado pelo governo, de intervenção direta, uma forma de preparar-se para a institucionalização das autarquias. E também temos realizado debates comunitários, seminários, debates como este que aparece aqui nesta imagem, onde as pessoas sentam de forma humilde, porque também em Angola nós temos problemas de espaços, não é fácil encontrar um espaço para realizar uma atividade e quando se encontra tem custos e o movimento não tem ainda condições suficientes para desenvolver essas atividades, mas nós fazemos recurso aos onjangos, que já é cultura africana mesmo de discussão dos problemas que assolam a comunidade, tal como ilustra aqui esta imagem. E depois temos aqui uma outra imagem onde aparece um jovem que é rapper, que através do movimento hip-hop, ele presta
ou seja, vai contribuindo de forma positiva para o crescimento ou fortalecimento deste movimento Jovens pelas Autarquias. O movimento Jovens pelas Autarquias vem dando resposta também a este desafio, ou seja, nós estamos numa sociedade totalmente partidarizada e nós, quando manifestamos pela primeira vez na Assembleia Nacional, deixamos bem claro que os deputados que lá se encontravam não nos representam. E nós gritávamos, no meu município ninguém me representa. Por quê? Porque todos os deputados representam um determinado partido político e não há oportunidade, por exemplo, para aquelas pessoas que de forma independente podem estar lá para representar os interesses dessas individualidades. E esta manifestação decorreu exatamente no dia em que os deputados estavam a discutir o pacote legislativo autárquico. Nós decidimos protestar em frente da Assembleia, a dizer que nós não fomos ouvidos nesse processo de auscultação do pacote legislativo autárquico e não nos sentíamos representados pelos deputados que estavam aí e precisávamos fazer valer a nossa voz. E se eles podem continuar a discutir lá dentro da Assembleia, nós vamos discutir na rua. O primeiro impacto é que a polícia ficou surpresa, não conseguiu, por exemplo, reprimir tal como tem acontecido as outras repressões, simplesmente nos retiraram deste lugar onde encontram-se esta dezena de ativistas, nos colocaram num outro lugar e depois, passando 4 meses sem discussão do pacote legislativo autárquico, voltamos a manifestar novamente na Assembleia. Também essa teve maior impacto porque os órgãos de comunicação social decidiram então filmar ou dar voz àquilo que nós estávamos aí a fazer. E o que aconteceu neste dia foi que a nossa manifestação abafou as discussões lá dentro da Assembleia, ou seja, as pessoas, naquele dia, a notícia que se tornou destaque foi a presença dos manifestantes e não o pacote legislativo que estava a ser discutido. E o movimento Jovens pelas Autarquias, no âmbito das nossas atividades, conseguimos inspirar também outros jovens de África, neste caso jovens da Guiné-Bissau, que inspiraram-se no nosso movimento e criaram o movimento Jovens pelas Autarquias da Guiné-Bissau, porque a Guiné-Bissau, nos Palopes, é o segundo país que não tem a implementação das autarquias e Angola, na África Austral, é o único país que até agora não implementou as autarquias locais. Isso faz com que nós temos um Estado com muitos déficits, por exemplo, nas questões de resolução daquilo que são os serviços sociais. O governo não consegue, ou a administração que nós temos, que primeiro é ilegítimo, a Constituição não fala desse tipo de administradores e eles perduram desde que Angola é Angola ou desde que foi proclamada a independência de Angola, os administradores continuam aí e funcionam de acordo com as vontades do presidente da República ou dos governadores que lhes nomeiam e não representam os interesses da população. E nós estamos a pressionar as autoridades para implementar as autarquias precisamente por isso, porque nós queremos que haja uma nova elite a nível das localidades para representar os interesses do povo nos municípios. E isto está consagrado na Constituição da República de Angola. Nós só estamos aqui a pressionar as autoridades a respeitarem aquilo que está plasmado na lei. E tem havido aqui uma grande morosidade por parte dos deputados, por parte do executivo do MPLA, que não tem vontade de implementar as autarquias locais e vão encontrando subterfúgios o tempo todo para justificar a não implementação. O último dos subterfúgios foi que o Covid ou o coronavírus é um empecilho para a implementação das autarquias. Nós temos países como Cabo Verde, que tem muito mais casos do que Angola. Temos exemplo do Brasil, que tem muito mais casos do que Angola, mas ainda assim as eleições irão decorrer este ano. Nós temos exemplo do Malawi, que conseguiu implementar, ou seja, que as eleições gerais foram realizadas este ano. Temos o exemplo da França, que as eleições foram implementadas este ano, mas infelizmente em Angola não será possível implementar porque o governo continua a não ter vontade política para a implementação. E durante as minhas reflexões eu
analisei o que é que o Estado angolano perde com a implementação das autarquias. O que o Estado angolano perde, na verdade, com a implementação das autarquias é que o presidente vai perder o controle dos administradores a nível municipais. Ou seja, muitos administradores serão substituídos por autarcas eleitos e, sendo eleitos, o compromisso dos autarcas será com a comunidade, porque se ele não resolver os problemas dos municípios, o que poderá acontecer é que não terá a renovação dos votos por parte destes eleitores. Como já faltam apenas 4 minutos, eu vou deixar para o Rui fazer a conclusão deste tema. Ok. Não, obrigado. Quer dizer, penso que no fundo o Hitler já disse tudo. Queria só para tentar elaborar uma espécie de conclusão. Eu acho que analisando o que está a acontecer em relação ao problema das autarquias em Angola e à mobilização cidadã e à mobilização jovem em torno da questão, eu acho que o que está em causa aqui, na nossa perspectiva, é uma lógica de crescente fiscalização do governo, que é também uma forma de, enfim, ou um indicador, entre aspas, de saúde democrática dos próprios governos. E este papel que este movimento está a ter, nesse sentido, é bastante ilustrativo da crescente fiscalização. Mas também é preciso dizer que não é a única instância o Hitler falou em pressão, mas pressão também no sentido positivo de pedir contas e de accountability do próprio governo angolano, que não tinha essa cultura. Temos o Movimento de Jovens pelas Autarquias, temos outras associações, como a ANDECA também, que tem incidido e feito análise e denúncias em relação aos orçamentos gerais do Estado dos últimos anos. Temos também outros movimentos, o próprio Onjango Feminista e outros movimentos que vão dando a indicação de que há uma lógica de participação da juventude diferente daquela que houve, pelo menos até 2011. E só para acabar, penso que o que tem acontecido nestas últimas 2 semanas em relação à forma como as pessoas se mobilizaram, não só em Angola, mas também na diáspora angolana, em relação à forma como a polícia tem atuado, tem agido contra a cidadania na questão digamos assim, da saúde e da segurança relacionada com a questão do Covid, é ilustrativo disto. Eu acho que temos visto manifestações e mobilizações que não teríamos visto há muitos anos. E neste sentido eu acho que se coloca aqui um grande desafio, que é o que está a ser motivado agora por este movimento das eleições, da juventude pelas autarquias, que temos umas eleições em 2022, se não me engano, umas eleições gerais legislativas em Angola. E vamos ver, porque pelo que parece, ou seja, tal como o Hitler indicou, agora em setembro houve um adiamento sine die das autarquias e tudo indica que há a haver, isto é na minha análise pessimista, há a haver autárquicas será em 22. Mas isto é uma análise pessoal. E nesse sentido, acho que vai ser um ano em que muita coisa poderá acontecer em Angola.